Graças, paz, abençoados. Bendito seja Deus. Deus que se manifestou ao homem, de todas as formas, trazendo-lhe a graça, a bondade, o amor, sua soberania sobre todas as coisas, sobre o reino espiritual, o mundo espiritual, sobre o mundo físico dos homens, ainda nesta aparência, né? Então, ele é soberano, manda em tudo, no céu, na terra e debaixo da terra. Tudo que existe, Deus é o dono, controla e sustenta todas as coisas. Sou o irmão Van, aqui direto de Cabedelo, Paraíba, né, mostrando a você, né, os erros, os absurdos, né, a falsa mensagem do adventismo do sétimo dia e das testemunhas de Jeová. Então, no vídeo passado, você tem que assistir. Você precisa assistir o vídeo passado, aonde eu mostro, né, o próprio vídeo do professor Leandro Quadro, da religião adventista do sétimo dia, falando que nem Jesus, nem o ladrão entrou no céu, ele usa céu, no mesmo dia, mas talvez daqui a milhares e milhares, milhões de anos. É o que ele diz, certo? E outra coisa, ele diz também que ele cita 3 razões para que a pessoa que está ali ouvindo não aceite, né? 3 razões em que nem Jesus, nem o ladrão foram para o céu. E uma das razões que ele cita, que eu estou refutando agora, é exatamente esta. Aqui, ó. Ele diz que, segundo o professor, ele diz, os ladrões não morreram no mesmo dia. E ele argumenta, segundo ele argumenta que a causa dos ladrões não morrer. Irmão, isso é um absurdo o que o professor diz. Professor, me perdoe a minha sinceridade, mas o que o senhor argumenta no seu vídeo é um absurdo. É uma falta de conhecimento enorme, grave, né? Eu lhe admiro como uma pessoa, né? Um pregador, um pastor, sua conduta moral, mas em termos do que o senhor falou no vídeo, é grave o que o senhor fala, né? Assim, o senhor colocou no lixo todo o seu todo o seu diploma, né? Toda a sua capacidade naquele vídeo, em dizer que os ladrões, deixa eu anotar aqui, irmão, o horário, rapidamente, em dizer, professor, que os ladrões ou o ladrão, nem Jesus, entrou no céu no primeiro dia. Bom, olha o questionamento aqui. Ele diz que o ladrão não entrou no céu naquele dia porque quebraram as pernas dele. Está aqui, ó. Sendo assim, ele usa esse texto aqui de João 19, João 19, 31 a 33. 32 diz, sendo assim, vieram os soldados e quebraram as pernas do primeiro e em seguida do outro homem, que com Jesus haviam sido crucificados, certo? Então, o professor, ele diz o seguinte, o Leandro Quadros, o ladrão não entrou no mesmo dia, não foi para o céu, que ele diz que é para o céu, Jesus não foi para o céu no mesmo dia. Então ele diz, o ladrão não foi para o céu porque lhe quebraram as pernas. Bom, quebrando as pernas, ele diz que o ladrão passava ali dias e pós-dias, muitos dias. Pode assistir o vídeo anterior que você vai ver que ele disse isso, o professor. Muitos dias para poder morrer quando quebrava ali as pernas. E isto não é verdade. Outra coisa, professor,
Se o ladrão não foi para o céu porque quebraram as pernas, e Jesus, que morreu no mesmo dia, Jesus disse a ele, ainda hoje, isso é grave, professor, e o que eu estou lhe argumentando, né, é irrefutável da sua parte para cá, ou das testemunhas de Jeová. O Senhor diz, o ladrão não morreu no mesmo dia, porque lhe quebraram as pernas. E Jesus? Jesus morreu no mesmo dia que ele disse, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então, Jesus foi, a palavra de Jesus foi verdadeira. Quando ele disse, o que Lucas escreveu foi verdadeiro. Jesus foi e o ladrão não foi? Como é que se explica isso, professor? Se a questão é porque passaram muitos dias na cruz, que isto não é verdade, eu vou provar para o Senhor e para o seu público, né, que a questão é que eles demoraram muito para morrer, vários dias, quebrando-lhe as pernas. Então, Jesus foi sozinho. Algo aconteceu ali. Se Jesus dissesse assim, ainda hoje estarás comigo no paraíso, e eles, os ladrões de Jesus, não tivessem morrido no mesmo dia, beleza, professor, mas um morreu. Jesus, a Bíblia diz, os soldados, quando vieram para Jesus, não lhes quebraram as pernas, porque ele estava morto, no mesmo dia que ele disse, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então fica meia verdade, né? Para quem ensina, né, este pensamento, este falso ensino, esta quase verdade. Vamos por aqui devagarinho, vamos caminhar aqui, professor. O ato ou a tradição de quebrar as pernas dos ladrões na cruz era feito para apressar, professor, e não para acrescentar, mas era para apressar ou acelerar a morte do condenado. Professor, eu li um texto, um livrozinho de um médico cardiologista, né, e mais aprofundado, né? E ele é cristão, e ele diz o seguinte, o ato de quebrar as pernas não é para acrescentar dias de vida, eu vou usar de misericórdia, eu vou quebrar a perna desse, e eu vou acrescentar algumas horas a mais. Muito pelo contrário, professor. Quando eles quebravam a perna, era para acelerar o processo da morte, ou seja, era para morrer em poucas horas, professor. Poucas horas eles morreram, não duraram mais de 6 horas. Sabe por quê, professor? Porque segundo este médico, este doutor cardiologista, ele diz o seguinte, quando a pessoa está com as mãos estendidas e com o tronco levantado, certo? Sustentado pelos joelhos, né? Pelas pernas, né? As pernas estão esticadas ainda. Os soldados romanos, isto era uma tradição, uma prática para que o condenado, aquela pessoa que estava pendurada, morresse no mesmo dia, professor. Eles quebravam a perna, sabe por quê? O tronco estava estendido e a respiração ainda era tranquila, ainda dava para respirar, ainda dava para descer o ar, o oxigênio nos pulmões. Todavia, professor, quando quebrava as pernas, o que é que acontecia com o tronco? O tronco descia comprimindo os pulmões, professor. Quando comprime, eles não têm condições mais favorável de uma respiração normal de um tronco levantado. Ou seja,
quebraram-lhe as pernas, o joelho foi para baixo, ok? E os pulmões foram comprimidos pela caixa torácica, professor. Essa parte daqui, professor, comprimiu todo o pulmão. E o que acontecia em seguida, professor? Em poucas horas ou até minutos, eles morriam asfixiados, ou seja, sem condição nenhuma de respirar. Professor, isso é muito sério. O que o senhor falou foi de uma ignorância ou de um artifício maldoso da sua parte e de quem defende estes pensamentos. Professor Leandro Quadros. Então, quando eles percebiam que a pessoa ou o condenado ainda estava vivo na cruz, por isso que eles não quebraram as pernas de Jesus, primeiro porque Jesus estava debaixo de uma profecia, de um salmo messiânico, que nenhum dos seus ossos seriam quebrados. Segundo, porque Jesus já estava morto, certo? E por se aproximar o sábado, olha o versículo 31 aqui, ó. Isso aqui é importante, esse detalhe que o Senhor não falou. O Senhor que guarda a lei deve saber melhor do que eu, né? E porque era o dia da preparação da Páscoa, véspera de um sábado especialmente sagrado, os judeus não admitiam, a tradição judaica não admitia que os corpos, está falando de corpo, mas não mais a pessoa, apenas os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque eles eram judeus, guardador das tradições judaicas, guardador da lei mosaica. Então, por tradição, eles pediram então a Pilatos que mandasse quebrar as pernas dos crucificados e retirar seus corpos, retirar o corpo morto. Então, pela tradição, né, meu querido e amado professor Leandro Quadros, os judeus tinham essa prática antiga, né, guardada, né, pela tradição judaica. Então, eles quebraram as pernas para acelerar, apressar a morte do condenado na cruz. Então, o ato de quebrar as pernas fazia isso, professor. Ele estava aqui, ó, ainda respirando, né? E eles sabiam que iam passar a hora, mas por causa do sábado, na sexta-feira, outro dia era sábado, para que os corpos ficassem na cruz, né? Porque era sábado, eles aceleravam. E o processo era quebrar as pernas para que eles fizessem isso, professor, caíssem, ok? Quando o corpo caía, comprimia os pulmões e morriam asfixiados, com falta de ar, professor. Imagina ali o cansaço, né? O sol fadigante ali, o suor, né? A agonia já, certo? A fraqueza física, psicológica, mental, a pressão, a depressão, sabendo que vai morrer daqui a algumas horas, né? Sem forças. E quando quebra os ossos, o professor faz isso, ó. Aí o que acontece? O pulmão já não recebia ar. E em pouquíssimas horas, talvez 1 hora, eles levavam, e no máximo, professor, de 2 a 3 horas, eles morriam. Ou seja, o ladrão da cruz morreu sim no mesmo dia. O adventismo do sétimo dia e as testemunhas de Jeová escondem para você esta verdade. Agora, professor, o senhor esqueceu de mostrar isso aqui, ó. Então, eles morriam
em poucas horas, quando quebrava as pernas, morriam em poucas horas, asfixiados, sufocados, sem poder mais respirar, para que seja enterrado no mesmo dia. Então, eles tiravam apenas os corpos na sexta-feira, para que fossem enterrado. Professor, isso é importantíssimo, se o senhor falasse isso, né? Mas oculta isto aqui para poder sustentar o seu pensamento, ou pensamento da religião adventista, ou pensamento, né, como querem as testemunhas de Jeová. Então, o ato de quebrar as pernas não era porque eles tinham que sair correndo ou para aumentar, né, os dias de vida. Não, professor, pelo contrário, muito pelo contrário, era para acelerar o processo de morte, para que eles morressem no mesmo dia asfixiado. E como no outro dia, professor, hoje sexta, era sábado dos judeus, e era o dia sagrado, eles tinham por obrigação de quebrar as pernas para aquela pessoa morresse, para acontecer isso aqui, ó. Os judeus não admitiam que os corpos ficassem na cruz durante o sábado. Então eles não tiraram, né? Não, eles aceleraram o processo de morte, a morte dos condenados, né? E eles morreram no mesmo dia. Agora, professor, olha o que diz Deuteronômio, professor, ainda dentro desse contexto, Deuteronômio 21, capítulo 21, e o versículo 22. Olha só, preste atenção aqui. Se um homem culpado de um crime, isso é lei, professor, Deuteronômio 21, 22, de um crime que merece a pena de morte é morto e suspenso a uma árvore, né? Olha só, professor, morte por asfixia. 23, agora o 23. Seu cadáver não poderá permanecer na árvore durante a noite. Tu o sepultarás naquele mesmo dia, pois o que for pendurado no madeiro está debaixo da maldição do desprezo de Deus. Sendo assim, não tornarás impura a terra, tal. Agora, professor, um detalhe aqui, ó. Seu cadáver não poderá permanecer na árvore durante a noite. Ou seja, o seu cadáver, o cadáver do ladrão, de Dimas e do outro, não poderiam permanecer durante a noite, para que isso, porque no outro dia era sábado, professor, era sábado, e para que isso não acontecesse, eles tinham que acelerar a morte. Para quê? Aqui, ó, não poderiam permanecer na árvore durante a noite, né? E tu, para que eles fossem, ou seja, o corpo, né, dos ladrões, foram aqui, ó, sepultados no mesmo dia. Sepultado naquele mesmo dia. Entendeu, professor? O senhor entendeu? Então, você que é da Testemunha de Jeová, a você que é da religião Adventismo do Sétimo Dia, certo? Aqui, ó. Então, quando eles percebiam, apenas para lembrar, né, que a pessoa, o condenado, ainda estava vivo na cruz, e por se aproximar o sábado, quebraram-lhes as pernas para que morressem em poucas horas, não para que eles fugissem e nem para alterar, acrescentar horas de vida, não, para acelerar o processo da morte em poucas horas, 1 hora, estourando 3 horas, eles morriam asfixiados, certo? Sufocado sem poder respirar, para que seja enterrado no mesmo dia, aqui, ó, para que fosse sepultado naquele mesmo dia. Ok, professor? Para que no sábado não ficasse os corpos na cruz ou no madeiro. João 19, 31. Então, fechando aqui este primeiro argumento, João capítulo 19,
versículo de número 31. Aqui agora, voltando para cá. E porque era o dia da preparação da Páscoa, véspera de um sábado, era sexta-feira, eles tinham que acelerar a morte deles para que eles pudessem ser enterrados no mesmo dia, especialmente sagrado. Os judeus, segundo a tradição judaica, não admitiam que os corpos ficassem na cruz durante o sábado. O que é que eles fizeram? Pediram, então, a Pilatos que mandasse quebrar as pernas dos crucificados, né, para que eles morressem naquele mesmo dia, certo? E fossem seus corpos sepultados. Quando? No mesmo dia. Aí agora você volta para cá, para Lucas, versículo 23, 43, e me diga. E Jesus lhe assegurou, com toda certeza te garanto, hoje mesmo quebraram as pernas, morreram sufocados, no mesmo dia, hoje mesmo eles morreram e hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Próximo estudo, meu querido e amado. Tá ficando bom agora que tá ficando bom? Agora que você tem que me acompanhar, agora que você vai ter respaldo bíblico para responder este questionamento da religião adventista. Olhe que são pós-doutorados, são professores de academias, né? São doutores em teologia, mas escondem. O ruim é esse. Escondem a verdade para satisfazer o seu pensamento ou a sua doutrina. Próximo estudo, na mira da verdade. Segunda razão, para que Jesus e o ladrão o verbo crer, para crer que Jesus e o ladrão não foram para o paraíso, certo? No mesmo dia, né? Ele cita João 20, 17. Vamos deixar aqui, João 20, 17. Ele diz aqui, ó, João capítulo 20, versículo 17. Aqui, ó. Recomendou-lhe Jesus, depois da sua ressurreição. Irmão, o que você vai ouvir aqui é revelação. Infelizmente, é fake a mensagem adventista e do sétimo dia. É falsa, né? É enganadora. Recomendou-lhe Jesus, não me segures, pois ainda não voltei para meu Pai. Ou em outra versão, para ajudar, deixa eu colocar em outra versão aqui, que ele diz, fiel, vamos ver a fiel. Disse-lhe, não me detenhas, porque ainda não subi, para mostrar aqui, né? Não subi para meu Pai. Ou seja, segundo Leandro Quadros, professor na mira da verdade, doutor em teologia, ele diz que nem Jesus nem o ladrão foram, né, os dois, né, ali, foram no mesmo dia para o céu, porque Jesus disse a Maria Madalena que ainda não tinha subido para o Pai. E agora, irmão Van, é fácil de refutar isso aqui, é fácil, ok? Não perca que eu vou refutar aqui. Já refutei o primeiro, os ladrões morreram, né? Sim, no mesmo dia. Então, esse pensamento, né? Esta falso ensino, falsa mensagem dita pelos adventistas e testemunhos de Jeová, de que quebraram as pernas, o ladrão não subiu no mesmo dia porque quebraram as pernas para lhe acrescentar horas ou dias de vida, ou eles não saírem correndo. Foi isso que ele diz da cruz. Isto é falso, é engano, é mentiroso, é fake.
segundo a tradição judaica, eles quebraram a perna para acelerar o processo de morte ou da morte do condenado. Segundo o médico cardiologista, né, eu tenho o livro dele, ele diz que assim que quebraram as pernas, ou quebrando as pernas de uma pessoa que está com as mãos levantadas, amarrada, certo? O corpo todo faz pressão para baixo, comprimindo os seus pulmões, e assim ele morre em poucas horas asfixiado, ou seja, sem poder respirar. Amém? E eu provei aqui dentro também, né, em Deuteronômio 21, 22, 23. Deuteronômio capítulo 21, versículo 21 e 23, né, fala sobre isto, sobre sobre a morte. Ou seja, Jesus e o ladrão, a primeira foi refutada, ou seja, pela primeira razão do professor Leandro Quadros, caiu por terra. Então, agora vamos para o segundo. Jesus não foi no mesmo dia, porque ele disse a Maria Madalena, não subi para meu Pai. Será que Jesus estava dizendo aqui que realmente isto aqui dá razão da base bíblica para o professor Leandro Quadros em dizer que Jesus não foi para o paraíso com o ladrão, porque ele não tinha ainda, pós-ressurreição, subido ao Pai. Deus te abençoe grandemente. Deixa teu like, se inscreva neste canal, né? Dá uma força aqui. Não perca, repito, não perca o próximo estudo, aonde eu vou consertar, né, o que dizem os adventistas e as testemunhas de Jeová. O que diz a Bíblia? Quem está certo, Leandro Quadros ou as Escrituras? Paz do Cristo eterno.